E só estamos aqui porque nós cremos, Pai, num Deus que tem coisas novas cada dia sobre as nossas vidas. Oramos para que o Senhor o cure, o restaure completamente, Senhor, e dê a Ele todo o poder que Ele precisa para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dEle com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor Jesus, amém? Tem ninguém hoje. Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu? Irmãos, antes de começarmos aqui sobre a nossa campanha, nossa série de mensagens, na verdade, que nós estamos falando sobre o novo. Então, nós já falamos sobre um novo poder, uma nova liberdade e uma nova atitude. Nessa noite nós vamos falar sobre uma nova identidade, amém? Então, uma nova identidade que Deus tem para nós. Mas, antes disso, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite e te fazer uma pergunta. Como você se sente na terça-feira com bastante bancos vazios aqui na igreja? Queria convidar você a olhar para um lado, olhar para o outro. Temos pouca gente aqui hoje, né? Isso te deixa menos motivado? Isso te deixa um pouco cabisbaixo? Ou, tem pouca gente na igreja hoje, eu vou adorar diferente. Ou tem menos gente na igreja hoje, eu vou fazer mais ou menos. É assim que nós nos sentimos? Não foi assim que o louvor se sentiu nessa noite, amém? O louvor deu o seu melhor hoje. Independente, eu falo louvor, todos os irmãos juntos, louvando ao Senhor com toda a intensidade, com toda a excelência e motivação, amém? Para nos trazer adoração, não para mim e para você, mas para adorarmos a Deus, amém? E nessa noite, eu confesso a vocês que o meu coração é da mesma maneira, de querer fazer o meu melhor aqui nessa noite, amém? E eu quero convidar você a também dar o seu melhor nesses 40 minutos aqui. Convido você a prestar atenção naquilo que vai ser dito nessa noite, a abrir o seu coração realmente para entender aquilo que Deus vai falar com você e não que eu vou falar com você. Nessa noite eu quero trazer para você uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, uma palavra que pode transformar a sua vida. E eu não sei como você está aqui nessa noite. Você pode estar muito feliz aqui, mas tem alguém aqui que não tem nenhum problema? Tem alguém aqui que está tudo assim, nossa, minha vida está maravilhosa, perfeita. Eu sei que você está grato, e eu sou grato pela minha vida, mas nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, amém? E nós estamos aqui nessa noite para buscarmos ao Senhor. Não por aquilo que nós queremos, para encher o nosso ego, e agora eu vou lá buscar a Deus, e porque eu preciso disso, preciso daquilo, não. Mas nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, buscar a Ele, amém? E então eu convido você a abrir o seu coração nessa noite de terça-feira, no final do ano, dia 23 de dezembro de 2025, você pode marcar essa data em nome de Jesus, e esse dia pode ser o dia que Deus falou com você e transformou a sua vida, amém? Que Deus falou ao seu coração uma palavra diferente, uma palavra nova, de motivação. E às vezes você estava desanimado, ou às vezes você estava indeciso com alguma situação, ou indeciso com alguma decisão que você precisava de tomar. E nessa noite Deus vai te dar a resposta, amém? Não através da minha vida, mas aquilo que Deus vai falar com você, amém? Às vezes, através dessa mensagem, das coisas que vão ser ditas aqui, de algum versículo, eu queria que você prestasse muita atenção, porque pode ser aqui que vai estar a resposta para algum problema que você tem há muitos anos na sua vida, ou que você precisa de resolver nessa semana, amém? Você crê assim? Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor está neste lugar, nós cremos no Teu amor, no Teu poder, Senhor, e que o Senhor fará uma obra maravilhosa aqui nessa noite, Deus. Não nos deixe, Pai, pensar que porque tem poucas pessoas aqui, ou não nos deixe pensar, Senhor, algo diferente, Senhor, mas que nós possamos crer, Pai, que o poder do Senhor está neste lugar para transformar vidas, para fazer milagres, Senhor, para operar maravilhas no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala com cada um dos meus irmãos essa noite, Pai. Se alguém aqui precisa de uma resposta, Senhor, que através dessa mensagem, Senhor, essa resposta possa vir, Pai, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui, Senhor, que tem orado, Senhor, por algo, Deus, que está indeciso, Pai, em nome de Jesus, que essa resposta possa vir nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém?
Glória a Deus. Então vamos lá. O novo chegou em nossas vidas e nessa noite eu quero falar com você sobre o novo. Nós já falamos, né, sobre o novo poder, a nova liberdade, uma nova atitude e agora nós vamos falar sobre uma nova identidade. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Efésios capítulo 1, versículo 1. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Então esse vai ser o nosso verso-chave, capítulo 1, versículo de 1 a 10, nós vamos falar sobre esses 10 versículos nessa noite. Então, a sua vida pode estar rodando na escassez, justamente porque você não está se lembrando, de fato, da sua real identidade. Amém? Todos nós aqui, não tem ninguém aqui que nunca ouviu falar sobre identidade. Nós estamos, como diz, careca de saber, né? Ele está lá em cima hoje. Careca de saber que nossa identidade não vem desse mundo, a nossa identidade não é aquilo que está na nossa carteirinha ali, mas nós estamos falando de uma identidade que o próprio Deus nos deu, amém? Ele nos escolheu antes da fundação dos tempos, amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre isso, e pode ser que você está vivendo uma vida, passando os dias, as semanas, os anos, da mesma maneira, porque você, há tantos anos, ainda não descobriu a sua verdadeira identidade. Você ainda não descobriu aquilo que Deus colocou no seu coração e te criou para ser, te criou para fazer alguma coisa, e ainda não descobriu a sua verdadeira identidade. E está vivendo, como está falando aqui, rodando os dias, passando, as coisas acontecendo, e cá entre nós, como tem sido rápido os dias de hoje, não é? Não é, Silvana? Esses dias seu menininho estava nascendo, ele já cresceu, já vai casar, e como foi rápido passando. A Gabriela esses dias estava nascendo, agora já está aí correndo para todo lado, né, Leandro? Como as coisas... Não, casar não chegou ainda não. Calma. Fica tranquilo. Mas o apóstolo Paulo, vamos rápido aqui para o tema, né? Ficou ruim o negócio aqui. Então veja que Paulo, ele inicia a carta dele dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso aqui é uma afirmação de quem realmente sabe quem é e sabe o que foi chamado para fazer. Ele diz que, pela vontade de Deus, sabia que estava fazendo, ele sabia o que ele precisava de fazer, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia quem ele era. Amém? Então, muitas vezes nas nossas vidas, o que nos atrapalha muito é não sabermos quem nós somos de verdade. Isso me atrapalhou por muitos anos da minha vida, me destruiu por muito tempo. Então, eu quero falar com vocês aqui sobre 3 grandes mentiras que o mundo nos diz, que o mundo acredita. O mundo muitas vezes diz que nós somos algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa aqui que eu coloquei foi: eu sou o que eu faço. Primeira coisa que o mundo fala para nós é que você é o que você faz.
Eu lembro, há muitos anos atrás, eu ia em algumas reuniões de jovens, não aqui na igreja, muitas vezes já fui, às vezes em outra igreja, e sentava para jovens. Quantas vezes já foi falado sobre identidade? E a primeira pergunta que eles chegam para a gente, sentam a gente numa roda, eu acho muito legal, já fiz isso com os jovens, e vai perguntar assim: quem é você? E aí o jovem está ali e tal, e ele fala assim: eu lembro de ter respondido assim: eu sou o Guilherme, eu trabalho na roça, trabalho com meu pai lá assim, eu sou um agricultor, ou eu sou um gerente da fazenda. Muitas vezes eu me identificava com o meu trabalho, mas quando a pessoa pergunta para você: quem você é? O que é a primeira coisa que vem na sua mente, certo? Amém. Nós somos um filho amado de Deus. E é sempre assim. Essa pergunta vai sendo rodada, vai sendo feita na roda, e às vezes os jovens não sabem falar. Um fala que é isso, o outro fala que é aquilo, o outro fala que é filho do Beltrano, filho do Ciclano, até chegar a resposta correta. Não, eu sou um filho amado de Deus. Então, veja que esse primeiro ponto aqui, o mundo fala para a gente: eu sou o que eu faço. Eu sou o meu trabalho, eu sou uma dona de casa, eu sou um trabalhador da prefeitura, eu sou um trabalhador da zona rural, eu sou um montador de móveis. Mas veja que a identidade que Deus deseja para nós é muito mais profundo que isso. Igor, você está montando móveis, você vai ser montador de móveis o resto da sua vida? Não tem como. Vai chegar algum momento que ele não vai conseguir mais montar móveis, e agora ele deixa de ser montador de móveis. Então essa não é a identidade que Deus tem para ele, não é a identidade verdadeira, porque isso é temporal, é passageiro. Mas daqui a pouco pode ser que ele tenha uma grande oportunidade e agora ele não monte mais móveis. Pode ser que ele abra agora uma empresa, que ele vai ser pessoas que montam móveis para ele. Então agora ele vai ter uma empresa que vai montar móveis e ele vai ser o dono da empresa. Espera aí, agora o Igor não é mais montador de móveis, agora ele é um gestor e ele comanda a empresa. Agora ele precisa de ter conhecimento gerencial para poder comandar aquela empresa. Então, entenda que toda vez que alguém te pergunta quem você é, o Cadu vira e fala: eu sou pintor. Isso é temporal, isso vai passar, não vai ser para sempre. E nós estamos vivendo uma vida baseada no que nós fazemos. Entende? Isso é o mundo colocando na nossa mente que você é o que você faz. Você é o que você está trabalhando. Olha que confusão isso traz na nossa mente. Sua profissão não é a sua identidade. Essa é a primeira coisa que nós precisamos de entender aqui. Segunda coisa: eu sou o que eu tenho. E agora eu lembro que eu ouvi uma pregação do pastor Carlito perguntando assim, quem aqui na igreja, vai levantar a mão para mim aqui agora, quem aqui na igreja já trabalha há mais de 10 anos, já tem um trabalho, mais de 10 anos, já está trabalhando? Juliano, 2, Van, tem 10 anos que você trabalha não? Mais de 10 anos que trabalha, beleza, pode baixar a mão. Agora, dessas pessoas que levantaram a mão, que já tem mais de 10 anos que trabalham, você, há 10 anos atrás, hoje, você está melhor ou pior do que antes? Prosperamente, em dinheiro, financeiramente, como você está? Melhor ou pior do que antes? Melhor? Melhor, Arlen? Melhor, Juliano? Pior? Que isso, Juliano? O Juliano é exceção. Não é possível. Mas assim, entenderam o que eu estou querendo dizer? Que Deus tem nos prosperado através dos anos. Mas será que isso tem subido a sua mente? Será que isso tem subido a sua cabeça? O mundo às vezes diz para nós que quem é o melhor, quem é o soberano e o melhor da cidade é o mais rico. Quantas vezes eu já escutei falar assim, quando eu era criança, eles falavam para mim assim: não, porque os melhores de Nazaré é o Paulo Celso, na época, né? Era o Paulo Celso, o Rogério, o Toninho do Birro e o Johnny. Esses aí é os caras da cidade, que não sei o quê. Mas nós estávamos sendo definidos por quê? Pelo dinheiro, pela condição financeira que nós tínhamos, que eles tinham, né, na verdade. Então, o mundo nos define pelo que nós temos. Mas, será que isso tem entrado na sua e na minha cabeça, na cabeça da igreja? Será que nós estamos vivendo dessa maneira também? Será que os jovens hoje têm vivido assim? Não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, porque eu não tenho recurso. Nós não sabemos o futuro, o amanhã você não pode ter nada. Você prosperou esses 10 anos,
Vou dar um exemplo, então, não vou usar o exemplo de vocês, vou usar o meu exemplo. Muitos já falaram para mim, você nasceu no berço de ouro, você já nasceu rico, milionário, que não sei o quê, não sei o quê. Mas, quem vai saber daqui 10 anos como vamos estar? Se a minha vida está baseada no dinheiro que o meu pai e a minha mãe têm, eu não sei daqui 10 anos como nós vamos estar. E aí a minha vida vai acabar, porque eu estou vivendo com o status de que eu tenho dinheiro. Entende? E aí eu usei a minha vida como exemplo, mas eu quero que você coloque isso na sua vida também. Será que você está vivendo pensando assim, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho? A sua identidade não é se você tem mais ou se você tem menos, mas o mundo hoje quer definir dessa maneira. Não, ele tem dinheiro, então, não, ele é bacana, tá, eu vou andar com ele, vou ficar com ele ali, tá. Não, aquele lá não vou seguir ele, não. Essa é a segunda maneira que nós, muitas vezes, que nos sentimos assim, essa identidade que tentam colocar sobre nós. E a terceira coisa é que nós pensamos assim, eu sou o que os outros dizem sobre mim. Isso daqui acaba com nossas vidas. Não. Vou te dar um exemplo, posso te dar um exemplo prático? Não vou fazer isso não, porque o que vão pensar de mim? O que a cidade vai falar de mim? Se eu sair na rua entregando um panfleto de Jesus, o que a cidade vai falar de mim? O que vão pensar de mim se eu estiver conversando na rua com aquele cara que bebe muito? O que vão pensar de mim se eu estiver evangelizando aquela prostituta? Muitas vezes nós somos limitados, porque o que os outros vão pensar de mim? Não, eu não vou cantar, não vou subir no louvor, não vou nem fazer teste, porque se eu desafinar, o que vão pensar de mim? Não vou levar essa palavra também, não consigo, porque pensam que as pessoas vão falar de mim. Irmãos, geralmente o que falam sobre você está errado. 99% das vezes que falam sobre você está errado. Por quê? Geralmente as pessoas que falam de você não te conhecem. Quem nos conhece de verdade é Deus. E as nossas esposas, nosso marido, né? Esses aí conhecem de verdade, né? Não tem como esconder nada deles. Quer saber como eu sou? Pergunta ela. Quer saber como o pastor é? Pergunta a Silvana. Consegue esconder alguma coisa do marido, da esposa? Não tem jeito. Aqui, às vezes, dentro da igreja, nós podemos disfarçar, tudo bem, mas com quem nós temos intimidade de verdade, essas pessoas sabem quem nós somos de verdade. Então não tem como disfarçar. Mas aquela pessoa que está de fora, aquele que está falando mal de você, ele não te conhece. E a percepção dele muitas vezes está totalmente errada. Mas aí que está o problema, a percepção das pessoas está errada, mas você está se importando com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar sobre você. Isso não é o que Deus deseja para nós. Muitas vezes nós vamos ter que bater de frente com pessoas, com governos, com autoridades até, e nos posicionarmos de acordo com o reino de Deus. E muitas pessoas vão falar mal de nós. Muitas pessoas vão falar assim, aquele cara. E se nós estivermos nos importando com o que as pessoas vão falar de nós, nós não vamos estar fazendo a vontade de Deus. E agora eu te pergunto, o que você quer? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade das pessoas, a vontade dos homens? Veio um exemplo aqui na minha mente agora, mas quando Moisés subiu ao monte e foi orar, e ficou lá em cima em oração para receber as tábuas da aliança, quem ficou lá embaixo, me lembro o nome do Arão, estava lá embaixo e fez o bezerro de ouro, certo? Arão estava escutando quem? O povo, estava fazendo a vontade dos homens, mas Moisés estava lá em cima, ouvindo a vontade de Deus. Amém? Então, quem você quer escutar? As pessoas ou aquilo que Deus está falando com você? Vou ter que correr, né? Porque eu agarrei muito nesses pontos aqui. Vamos lá. Essas mentiras roubam muita energia e contaminam nossas emoções. E por isso que eu falei que muitas vezes nós estamos rodando, patinando a nossa vida nesses 3 pontos. O que as pessoas, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu tenho, ou o que as pessoas dizem de mim.
Muitas vezes na minha vida eu fiquei garrado por muito tempo, sem subir aqui para ministrar, sem subir para falar. Claro que é tudo na vontade, no plano de Deus, mas porque por medo do que as pessoas iam falar de mim, por medo do que as pessoas iam pensar de mim. Mas muitas vezes vocês também podem estar paralisados nesse ponto, do que as pessoas vão pensar de mim. Em 1 Coríntios capítulo 15, perdão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele diz? Sou o que sou. Mas o que? A graça para comigo não foi em vão. Então o que é isso? Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, a graça de Deus, porque você tem a convicção hoje de que você recebeu a salvação de graça, né? Tudo que foi feito por você não é automerecimento, você não fez para merecer, mas o próprio Deus morreu, se entregou por mim e por você. Então isso vem de graça para nós. Vamos lá, mais um verso, Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o que quer dizer? O apóstolo Paulo sabia muito bem quem ele era, sabia muito bem o que ele precisava de fazer, e ele não se deixava abalar pelo que as pessoas falavam, e pela classe social que ele tinha, nem nada disso, mas ele estava ali pronto para fazer o quê? A vontade de Deus, amém? Então, nós falamos sobre tudo isso, e eu quero te fazer algumas perguntas rápidas aqui, ó. Quem é você então? Quem é você não é o que você faz, mas quem você é. Paulo foi o maior escritor, teólogo, missionário, fundador de igrejas, foi perseguido, agredido, maltratado, preso. Como ele foi tão efetivo e terminou bem? Ele tinha uma identidade clara, então ele sabia quem ele era e ele sabia o que Deus chamou ele para fazer, amém? E eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe o que Deus te chamou para fazer aqui em Nazareno? Vamos trazer o contexto aqui? Quem você é? Filho amado de Deus, amém? O que Deus te chamou para fazer? Todos aqui somos comissionados para fazer discípulos, para pregarmos o evangelho, para fazermos o nome de Jesus conhecido nessa cidade. Mas agora, o que Ele te chamou para fazer individual? Dentro dessa igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu quarto. Está vendo? E aí você vai pontuando cada coisa do que Deus realmente chamou para fazer. Nós precisamos de ter isso de maneira clara na nossa mente. O que Deus nos chamou para fazer? Isso. Se alguém hoje chega e te pergunta no cantinho ali, quem você é? O que Deus te chamou para fazer? Qual é o seu propósito de vida? Nós temos que estar com isso aqui, ó, na língua, porque senão nós estamos patinando. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos a direção, porque se nós não temos um alvo, nós não vamos conseguir, sabe, enxergar lá, porque nós não estamos entendendo onde nós vamos chegar. Então agora aqui, mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, diz assim, 2 Timóteo 1,12, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depósito, veja essa palavra, depósito. Paulo estava dizendo, o meu depósito, será que ele estava falando aqui de dinheiro? Será que ele estava falando aqui em depositar na conta do Sicoob, na conta da Caixa, na conta da Nubank? Será que era isso? Não, ele estava falando do depósito que ele estava depositando. Você já viu aquela expressão de guardar as pedrinhas? Aquilo que eu não levo para o caixão, mas aquilo que eu tenho feito, dos meus galardões, daquilo que eu tenho lá no céu, aquilo que eu tenho feito, e eu estou acumulando tesouros aonde? No céu, e não aqui na terra. Esse é o depósito do apóstolo, não é dinheiro, mas é o que ele fez em prol daquilo que o Senhor chamou ele para fazer. A sua identidade gera força, resistência e raízes profundas. Independente do amanhã, mesmo sem saber o que vai acontecer, continuamos firmes, porque temos raízes profundas. O vento pode soprar e soprar. Deixa esse caminhão passar. O vento pode soprar e soprar numa árvore de eucalipto. Você já viu uma árvore de eucalipto saudável,
ser tombada por um vento, eu já vi ela torcendo totalmente assim, ó, quase encostando no chão, mas o vento não derruba ela, porque ela tem raízes profundas, fortes, amém? Mas eu já vi muitas vezes um vento derrubar uma plantação inteira de milho. Por quê? Porque ele é pequenininho, ele é fininho assim, ó, né? Tá ali só o pezinho de milho, e às vezes passa um vento forte e derruba tudo. E as raízes do milho, ela tem somente 20 centímetros, ó, pouquinha coisa. Mas são essas raízes de sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, de termos uma identidade formada, é que não vão nos deixar abalar. É que murmúrios dentro da igreja, palavras dentro da igreja, pessoas mal intencionadas da igreja, se você tem raízes firmadas, isso não te abala. Se você está parecendo um pezinho de milho, isso te derruba. Você sai da igreja, você fica querendo mudar de igreja, eu não gosto não, começa a falar mal para a família, fala mal para o outro. Por quê? Porque as suas raízes não estão firmadas na sua verdadeira identidade de Cristo. E aí complica um pouco a nossa vida. Para que você viva a sua nova identidade, nessa noite nós estamos falando sobre o quê? Uma nova identidade. Eu estou falando pontos aqui que vão de encontro ao nosso coração, para que nós possamos ser chamados a atenção a vivermos de uma nova maneira, de um novo jeito, e sermos transformados, amém? Pelo aquilo que Deus tem falado conosco. Então, se essas maneiras que eu falei antes é o que o mundo tem colocado sobre nós, agora vamos falar o que Deus tem para nós, amém? Como verdadeiros filhos de Deus, como nós temos que viver, como eu e você temos que viver para realmente termos uma nova identidade. Primeira coisa, você é abençoado. Você não vai ser abençoado, você não foi abençoado, mas você é abençoado. Você precisa de viver como um abençoado. E isso muitas vezes dá uma pane na nossa cabeça. Porque nós pensamos assim, para que eu vou na igreja? Já escutei muitas vezes assim, eu fui na igreja, nossa, agora eu estou mais leve. Ou eu preciso de ir na igreja porque eu estou pesado, cara, eu estou carregado, nossa. Já escutei isso várias vezes, certo? Mas nós não estamos vindo à igreja para sermos abençoados. Não é aquela música? Não vim atrás de bênçãos, né? Jesus, não temes nada para mim. Então, o que é? Eu não vim aqui atrás de bênção, eu não vim aqui atrás de, eu quero sugar de Deus, eu quero isso, Senhor, eu vim aqui porque eu estou precisando de uma casa nova. Então, se eu vou na igreja, na campanha da prosperidade, eu vou ser abençoado, e o Senhor vai me dar uma casa nova, então eu venho na igreja. Deus, eu venho na igreja porque eu preciso da namorada, de um namorado, então eu vou na igreja, Senhor, porque eu preciso disso. Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo outro. Mas está vendo, eu não estou falando que não seja errado, não estou falando que é errado nós pedimos a Deus por um milagre, por uma cura, por aquilo que Deus vem fazer para nós. Mas, será que é só isso? Quantas pessoas já passaram por aqui, pastora Silvana, pastor Pierre, que, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Vieram sentar no banco dessa igreja, receberam um milagre, receberam a cura. 2 meses depois, acabou. Por quê? Estavam atrás somente da bênção. Somente da bênção. Mas se você vive como um abençoado, você já entendeu que você entrou pelas portas dessa igreja, eu sou abençoado. Você saiu, eu sou abençoado. Você foi no seu trabalho, eu sou abençoado, porque eu sou o filho de Deus. Eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que não vai me deixar ter falta de nada. Amém? Então você é abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você que é filho amado, quem é filho amado de Deus? Amém? Então você já é um abençoado, você já é abençoado. A única coisa que está faltando é o que, Silvana? Tomar posse. A Silvana gosta de falar disso, eu acho bacana. Precisamos de tomar posse de eu sou o filho amado de Deus, eu sou o abençoado, porque sobre a parte de Deus já está resolvido. E você? E eu? Tem uma frase bacana aqui que diz que a igreja, o pastor Carlito fala isso, não é um supermercado da fé, onde você entra, pega o que quer, compra e vai embora. Segunda coisa, você é chamado. Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos chamados
Chamados para que sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? O chamado de Deus para a sua vida é para ser santo e irrepreensível. E aí, muitas vezes nós usamos aquele negócio assim, mas isso aqui não tem nada a ver. Deus me chamou para ser santo e irrepreensível, mas, isso aqui é muito difícil para mim. Não, essa parte aqui, Deus, eu não consigo, tá? Fica aqui debaixo dos panos, que isso aqui não dá para mim. Não, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E uma passagem muito linda, maravilhosa, é que Ele nos escolheu. Ele escolheu eu e você. Antes da criação do mundo, Ele já tinha formado você com um chamado específico, com aquilo que Ele te designou para fazer, aquilo que só você, Letícia, pode fazer nessa cidade, nessa igreja. Eu não posso fazer por ela, eu não posso fazer pelo Arlen, não posso fazer pela Evelyn, eu posso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, mas não o que Deus chamou eles para fazer. Amém? Por isso que nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos chamou para fazer. Terceiro, você é filho. Você não se torna filho só por vir à igreja. Será que você sabia disso? Só porque eu vivo nas disciplinas espirituais, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro às vezes, isso não te torna filho. Filho você recebe do Pai quando você diz: Pai, eu me entrego diante do Senhor, eu arrependo dos meus pecados, a minha vida passada já era. Você se ajoelha e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, a minha vida não é nada sem o Senhor, me arrependo de tudo, e agora, Pai, eu sou Teu. E o Espírito Santo entra de você, e agora você se torna filho amado de Deus. E vamos dizer que, será que nós não precisamos de fazer isso quase todos os dias, ou não digo todos os dias? De falar: Pai, eu preciso do Senhor, Deus, eu preciso de Ti, eu sou um miserável, e sem o Senhor eu não tinha esperança nenhuma, mas agora que o Senhor se entregou, o Senhor já fez por mim, eu reconheço que pela Tua graça, eu quero Te servir, eu quero ser o Teu amigo, companheiro, eu quero ter intimidade com o Senhor. E aí já era, meu irmão, e aí você vai voar. Amém? João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, amém? Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, mas nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Amém? Então agora você é chamado filho de Deus. Quarto, para você ter a sua verdadeira identidade, você tem um propósito. Efésios capítulo 1, versículo 5, a parte B diz assim: por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O propósito maior da sua vida é fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra de forma completa, não é pela metade, não é mais ou menos, não é eu obedeço nessa parte, nessa aqui eu não obedeço, não é eu obedeço, Senhor, e ir na igreja, mas, ir lá no show um pouquinho, fazer uma bagunça lá nas festas, aqui tudo bem. Não, Deus quer a sua vida por inteiro, amém? Deus te quer por inteiro, Ele quer que você se entregue por Ele. Às vezes você está aí, nessa noite, pensando assim, mas, Deus, essa parte é tão difícil. Entregue para Ele, entregue nas mãos dEle, diga, tome posição na sua vida, fala assim: agora acabou, Deus, eu me entrego por inteiro ao Senhor. Por muitos anos eu vivi assim, me entregando por metade, só mais ou menos a Deus, mas depois eu entendi, não, Deus, eu preciso me entregar totalmente ao Senhor, e a minha vida foi transformada, depois que eu me entreguei totalmente. Eu achava que na frente das pessoas eu poderia me entregar, mas no meu secreto ficava tudo escondido, ficava tudo debaixo dos panos, mas nós temos um Deus que vê todas as coisas, e aqui nós podemos estar todos aqui bonitinhos, sorrindo, eu estou muito bem, mas se você se esconde nos fins dos panos, você não se entregou totalmente ao Senhor. Então, entregue totalmente ao Senhor para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. E aí você, sem se entregar totalmente, Deus nunca vai revelar o propósito dEle para você. E assim aconteceu comigo. Enquanto eu não me entreguei totalmente, Ele não me mostrou realmente aquilo que Ele me criou para fazer. Amém? Quinto, você está perdoado. Amém?
Efésios capítulo 1, versículo de 7 a 9, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Sua culpa e vergonha foram apagadas, você está completamente perdoado e justificado diante de Deus. Eu não sei quanto tempo tem que você se converteu, eu não sei há quanto tempo tem que Deus começou a moldar e a transformar a sua vida, mas toda aquela vida passada, depois que você se entrega ao Senhor, toda aquela vida de pecado, de lamaçal, de erros, a partir do momento que você se entrega, pede perdão ao Senhor, tudo isso está apagado, excluído. Deus não é um Deus que fica te lembrando das coisas erradas que você já fez, Ele apaga e a partir daquele momento Ele começa tudo novo. E ele se faz novo. Sabe quem lembra você do passado? O capetão, o diabo. Ele fica lembrando você das coisas do passado, mas você vai repreender em nome de Jesus e vai ser totalmente apagado. Amém? Então, você está perdoado para viver com Cristo. Em Cristo, todas as bênçãos espirituais mencionadas em Efésios fluem da união com Jesus. Sua redenção não é conquistada, mas recebida por meio de um relacionamento com Ele. Não tem como você conquistar, você precisa de se relacionar com Deus, amém? E ela é recebida pela graça de Deus. Mais um, o último, tá, irmãos? Que você foi alcançado pela graça, isso. E o ponto 6, você tem um destino. Efésios capítulo 1, verso 10 diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tudo é por Jesus e para Jesus. Tudo é sobre Ele. Se você ainda está pensando que alguma coisa é sobre você, você está enganado. Tudo é por Jesus, para Jesus, e tudo se converge na pessoa de Jesus. Amém? Se você tem um destino, você é enviado. Não tem como separar o seu trabalho, o seu talento, aquilo que você faz da sua missão. Tudo está ligado. E aqui eu quero finalizar falando só mais uma coisa. Queria já convidar você a ficar de pé já. Vou falar mais umas coisas aqui, mas nós falamos sobre tudo isso. Amém? Se você puder ficar de pé. Amém? Nós falamos sobre uma identidade que o mundo traz para nós. Nós falamos sobre aquilo que o mundo tem colocado sobre nossas vidas, sobre o que as pessoas pensam de nós, se eu me acho que eu sou alguém porque eu tenho condições financeiras, ou se eu me acho que eu sou alguém pelo trabalho que eu faço. Tudo isso está errado, amém? Tudo isso está errado. Isso é o que o mundo tenta colocar sobre nós. Mas a nossa verdadeira identidade, aquilo que realmente Deus tem colocado sobre nós, são essas coisas aqui, ó. Você é abençoado. Olha que palavras maravilhosas que Deus está falando para você nessa noite. Você é abençoado, você é chamado, você é filho, você tem propósito, você está perdoado e você tem um destino certo e seguro nas mãos de Deus. Amém? E se você tem um destino, e uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e tenho aprendido, aquilo que Deus tem para mim e para você, o nosso plano, aquilo é o chamado maravilhoso que Deus tem, isso não é separado. Na minha mente eu achava que era separado. Para eu servir a Deus eu deveria abandonar tudo e agora vim a servir na igreja. Mas muitas vezes você trabalha, a maioria de nós aqui tem um trabalho fixo para ser sustentado, para ganhar o seu dinheiro, para comprar as coisas do que comer, o que beber. E o seu chamado, muitas vezes, aquilo que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você, é justamente naquilo que você já faz. É justamente no seu trabalho, dentro de casa, dentro da escola, dentro da onde o Arley está passando de casa em casa, construindo uma casa, construindo outra casa, onde o Cadu, já falei isso para ele, onde ele está pintando ali, em cada casa que ele passar, fazendo uma pintura, se ele estiver ali, abençoando aquela casa, aquela família, por mais que ele não fale nada com ninguém, mas orando por aquela casa, orando por aquela família. Que chamado é esse, Cadu, maravilhoso, que Deus deu para você, no seu trabalho, naquilo que você já faz. E agora eu digo, ele precisa de largar tudo para vir para a igreja.
Para vir pregar? Não, o chamado dele é de casa em casa, orando pelas pessoas, a cada pintura, a cada pincel passado, a cada rolinho passado, Cadu, uma oração feita por aquela família, uma oração feita. Quantas casas aqui nessa cidade você já andou, você já passou? Não só ele, mas o Arley também, como pedreiro, ou aqui outros aqui que já fizeram serviço na casa de outras pessoas, ou alguém que está dentro de casa profetizando na sua própria família, cuidando do seu lar. Deus já deu um destino, um chamado para cada um de nós. E Ele tem colocado no nosso coração ganhar todas as pessoas de Nazareno para Jesus. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você entender o seu chamado, o seu propósito. E isso que tem sido batido na tecla aqui há muitos anos, para que todas as pessoas dessa cidade possam ver e admitir que o Senhor Jesus é soberano. Nós precisamos de entender o nosso propósito, o nosso chamado, porque um ou dois não vão fazer a diferença, mas se na próxima semana, cada um de nós aqui, fizermos a diferença no nosso trabalho, na escola, dentro de casa, eu tenho certeza que você vai trazer mais uma pessoa para ser abençoada neste lugar, amém? Não bênção somente, mas abençoada no termo de, agora eu sei que eu sou abençoado, assim como você sabe nessa noite, amém? E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor mostre para você o seu chamado, o seu propósito, aquilo que você tem que fazer no seu trabalho, no seu serviço. Muitas vezes você pode já ter feito um tempo atrás, mas desanimou. Agora você não fala mais, agora você não ora mais, você não pede para orar por alguém. Isso porque a sua identidade, ela pode estar enterrada debaixo de uns 2 metros de terra. Mas nessa noite eu convido você a restaurar a sua identidade. Deus te chama a uma nova identidade. Deus te chama ao novo de Deus. E é isso que Ele tem para mim e para você, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa cidade. Amém? É isso que Deus tem falado ao meu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de intimidade, porque o Senhor é um Deus que nós podemos conversar com o Senhor de perto. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua voz, porque nós podemos ouvir o Senhor falar conosco, Deus. E nessa noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que fale com os meus irmãos, Pai, assim como o Senhor tem falado comigo, Senhor. Oh Deus, que cada um nessa noite, Pai, possa descobrir o seu propósito, Senhor, descobrir o chamado, Senhor, descobrir aquilo que foi criado para fazer, Senhor, nesse mundo, Pai, lá no seu trabalho, lá na escola, oh Deus, pelas ruas dessa cidade, Senhor, porque, Pai, nós temos aqui, Deus, um pedido sincero, Pai, nós temos aqui, Pai, um clamor sincero de muitos anos nessa cidade, Senhor, de ganharmos vidas para o Senhor, de ganharmos, Senhor, nossos familiares, de ganharmos, Senhor, os nossos patrões, os nossos empregados, Senhor, aqueles que trabalham junto conosco, Senhor, os nossos amigos de trabalho, Pai. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que mostre, Deus, a cada um aqui nessa noite, que ninguém aqui se sinta menos, e que toda vergonha, Deus, tudo aquilo que o diabo tem colocado sobre a vida de cada um, Pai, que seja quebrado em nome de Jesus, que haja ousadia, que haja, Senhor, ó Deus, uma unção do Senhor, Deus, para pregarmos a Tua palavra nesses dias, nessa cidade, Senhor, para vivermos o Teu chamado, ó Pai, que nós possamos nos sentir filhos amados do Senhor, que nós possamos, Pai, declarar, que nós possamos, Pai, viver como filhos amados. Senhor, nós não queremos mais o chiqueiro, não queremos mais a lama, como aquele filho, Pai, que caminhou tanto tempo, Senhor, jogando tudo fora, Senhor, vivendo de uma maneira tão errada, Senhor, mas nós queremos, Pai, viver debaixo das Tuas asas, Senhor, nós queremos viver, Pai, junto com o Senhor, Deus, Deus, sendo, Deus, filhos amados, vivendo com o Pai, com uma paternidade bem resolvida, com uma paternidade que vem do alto, que vem do Senhor, porque tudo já está preparado, os céus já estão preparados, Senhor, e só basta nós dizermos, eis-me aqui, em nome